Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação do 4º episódio do podcast ABCom. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Regina Monge e eu sou especialista em inteligência de marca e fundadora do Neurobranding Lab e também diretora da ABCom. Meu parceiro aqui de apresentação é o Luiz Fernando Gomes, diretor executivo da ABCom. Luiz, tudo bem com você? Tudo bom, Regina? Tudo. Mais um episódio aqui. Mais um, o 4º. E hoje, o nosso convidado, ele além de fera, ele é um grande amigo, que há tempos que eu não revia e fiquei super feliz em rever. Então, o tema de hoje, só para a gente ter aqui em pauta, é 3 pilares da inteligência artificial no e-commerce. E nós vamos explorar como a inteligência artificial, ela transforma o e-commerce em produtividade, experiência do consumidor e segurança. E o meu convidado e amigo é o Juliano Kimura. Eu vou ler aqui porque a bio do Juliano ela é tão intensa, né? E eu cortei, Ju, peço desculpas, mas assim, para a gente sintetizar um pouquinho. Então, ele é CEO da Trianons, agência de inteligência artificial generativa. Ele é fundador da confraria Web3 e Community Specialist na WorldCoin do Brasil. Ele é palestrante há 15 anos. Ele foi eleito 2 vezes melhor profissional de redes sociais pela ABCom e está me cobrando que ele não ganhou ainda o prêmio novo, Luiz. Mas para isso ele tem que concorrer agora, né? Isso aí. Tem que entrar nas inscrições aí para o próximo evento. Isso aí. E ele prêmio. Também é autor do livro secreto das redes sociais. E o Juliano possui, né, um certificado no MIT em transformação digital. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Regina. É um prazer estar aqui de novo conectado com a ABCom depois de quanto? Mais de uma década, né? Sim. Um parceiro antigo nosso. Né? Verdade, nossa, faz muitos anos e inclusive tem que atualizar, né, o troféu. A gente até perguntei pro Luiz, pro Izuka, sobre o troféu de inteligência artificial, que acho que é uma categoria nova, eu acho. Concordo, tô de pleno acordo, leva essa demanda. Então, vou levar essa ideia já pro próximo evento. O próximo prêmio a gente tem essa categoria. Né, em gênero, número e grau. E Juliano, a gente se conheceu, eu vou entregar aqui um pouquinho, né, na linha do tempo, por volta de 2009, né? Ou seja, a gente pegou o início da Web.1 da SPM, lembra disso? Nossa, lembro que era a primeira vez que a gente estava falando sobre as questões de Web 2.0 e até mesmo a própria internet de alta velocidade era recente, ainda não estava massificado, começou a massificar a partir de 2004, 2005, ainda tipo naquele jeito, né? Lembra quando surgiram os primeiros blogs, né? Google Ads. A gente tinha o Blogspot, o Blogger, né? Ixi. Tinha as plataformas para você fazer blog. Ju, muita coisa avançou, né, nesses anos todos. E recentemente a gente se reconectou, né, pela própria ABCom e dentro de um tema tão em alta que é a inteligência artificial, né? Então, assim, hoje, você como especialista, né, e a gente aqui como um aprendiz, né, do tema, mas um tema que me fascina, o Luiz também está, né, se aprofundando nesse tema. Então, vamos, assim, né, de uma forma que a gente possa simplificar esse conceito da IA, esse conceito da Web 3.0 para, né, os associados da ABCom, que hoje são quantos, Luiz? São mais de 9 mil associados no país. Olha aí, é muito associado, né? E associados de pequeno, de médio porte, né? Que se depara com talvez uma oportunidade com a IA, né? De ter performance, de ter uma série de questões. Então, indo direto aqui ao nosso tema, né? Aí você sinalizou que a gente poderia dividir essa temática em 3 pilares. Sim. Então, eu queria que você trouxesse esse primeiro pilar que você chama aqui de adoção no dia a dia, né? A produtividade e a comunicação. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que até pra gente dar um passo atrás aqui, né? Eu acho que é muito legal a gente lembrar a diferença entre a inteligência artificial que a gente teve ontem e da inteligência artificial que a gente tem hoje, né? E qual que é essa... Porque antigamente a gente confunde, né, a inteligência artificial que ela tem árvore de decisões. Então a gente tinha que configurar as decisões e a gente chamava isso de inteligência artificial.
essa inteligência artificial que a gente tem nesse momento, que surgiu a partir do ano passado, com a democratização, inclusive, né? Porque qual que é as duas diferenças para esse momento de agora? Ela está democratizada a nível de acesso, né? Então você acessa um site e você vê que ela é uma ferramenta já mais madura, ela é mais útil, né? E a segunda parte é que ela é uma inteligência que, à medida que você vai utilizando, ela usa uma coisa chamada rede neural, ou machine learning, ou deep learning, que envolve uma coisa mais complexa do que a árvore de decisões. Então você alimenta, inclusive GPT significa Generative Pre-trained, ou seja, ela foi treinada antes para depois gerar, né? E aí você consegue customizar isso para várias utilidades e coisas que a gente pode imaginar. E a gente chega nesse ponto, que é o pilar 1, que envolve a parte superficial. Assim, é um uso superficial. Eu digo que é superficial porque praticamente todo mundo, desde a escola, do colégio, até qualquer tipo de profissão, consegue já brincar, né, com isso. Tanto que a educação é um dos que mais estão preocupados com essa IA, tá na educação, né? O pessoal lá dos professores estão apavorados sobre como que a gente usa isso. Aliás, João, eu me deparei com um dado hoje, mas eu acabei não tendo tempo para ler a matéria toda, né? Que dizia algo assim, que 60% hoje das empresas já estão usando IA para a parte de comunicação, para a parte das redes sociais, né? Então, assim, é muita coisa para um curto espaço de tempo. Sim, não, eu não sei como, e assim, é assustador. Eu fiquei com frio na barriga. A primeira vez que eu testei, eu confesso que eu fiquei com frio na barriga. Por quê? Porque você começa a corrigir texto, traduzir texto, melhorar texto, reorganizar texto em fração de segundos. Fração de segundo. O outro passo que a gente viu foi a geração de imagens. Sim. E aí, na geração de imagens com cada vez mais qualidade, a nível fotográfico. Na verdade, você define o estilo, né? Que você pode ir desde hiperrealista até cubismo. Você pode escolher o estilo que você quiser. Então, é realmente muito assustador, né? E aí, tá chegando o vídeo agora. Sim, a gente vai falar, né, sobre o vídeo. Eu tive a experiência também de usar assim o texto, e quem não fez ainda, testa, né? Escolhe lá para montar um texto, digita lá o que você quer, e aí realmente é o que você falou. É assustador, assim, vem um texto exatamente aquilo que você quer. Não, quem tem que testar para experimentar, para entender. Fala, meu Deus, é assim, né? Porque tem muita gente que ainda tá... não vou entrar. Isso só um texto estamos falando, né? Uma coisa... Mas, Ju, sabe o que eu percebo? Assim como talvez, né, em algum momento surgiu o copywriter. Não no sentido de comparação, mas assim. E aí você começa a ver muito texto padrão de assuntos, né? Então, assim, o repertório da pessoa, a forma como você alimenta, né, a IA. Ou seja, o machine learning, eu acho que ele passa a ser aí crucial, porque, por exemplo, você pode programar, por exemplo, o ChatGPT para que ele siga determinadas, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa seria orientações, aonde se você é especialista em algo e você utiliza isso para aprimorar aquele conteúdo, ele facilita a vida por demais. Agora, se você também vai muito cru, né, e se apoiando na IA por uma geração de conteúdo, aí você começa a deparar, poxa, esse texto aqui tem um padrão de um chat GPT assim, como é que, né, acho que esse é um grande ponto, até para os nossos associados, assim, pequenos, utilizarem, né, ficar atento a isso. Eu acho que tem um ponto que é, assim, eu vejo essa discussão recorrente em todos os eventos, em todos os lugares, que é o pessoal colocar a IA como protagonista. E aí é um erro muito grande, porque você colocando a IA como protagonista, você fala que a IA é quem vai fazer as coisas ou é responsável por tudo. E na verdade é o contrário. A IA, ela é um meio, ela é uma ferramenta. E a gente tem que adotar essa postura,
A IA, ela é na minha mão uma ferramenta. E aí eu vou fazer um paralelo com a Revolução Industrial. Sim. Se você parar para pensar, a gente vai ter uma nova revolução industrial. Essa nova revolução industrial, ela vai ter um impacto nas profissões. Sim, sem dúvida. A gente está vivendo isso já faz muito tempo. Já. É mais uma revolução industrial. Eu não tenho muita preocupação em relação a isso, porque assim como nas outras revoluções industriais, quem não está se atualizando sempre vai ficar para trás. Sim, então não é uma questão de você, por exemplo, né, um assunto sempre em alta. As pessoas perderão o trabalho, os postos de trabalho em função da IA. Não, a IA como ferramenta, ela vai dar e permitir oportunidades àqueles que queiram elevar talvez um nível, né? Ou seja, e sendo que a IA pode fazer muitas funções, né? Que são hoje, que desgastam, que são repetitivas, né? Sim, é aquele ditado assim, que você fala assim, você não vai perder o seu emprego para IA, né? Para IA. Você vai perder o seu emprego para alguém que está usando melhor a IA. Para alguém que se atualizou e você não, né? Sim, porque esse saiu na frente. Enquanto você está começando a usar agora, o cara que já está usando há 1 ano atrás, o cara já está 10 passos na frente. Só que como ele tá... É a mesma coisa de você pegar, assim, o cara tá andando numa Ferrari e você tá andando num Fusca. E ele tá muito lá na frente, né? Ele vai produzir conteúdo mais rápido, vai produzir foto mais rápido, vai produzir texto mais rápido. E esse abismo, ele vai ficar cada vez maior. Como todos os momentos onde a gente tem uma grande transformação, né? Então, assim, todas as revoluções, o que a gente vê, nada mais do que isso. Então, assim, quem larga na frente, ou seja, vai pegar a primeira onda, né? Ou seja, que é o que você, no caso, né, se especializou e cada vez mais compartilhando isso, né? E eu venho adorando o tema e eu estou juntando isso com a neurociência aplicada, né, aos negócios. Mas isso não significa que quem vai chegar daqui 6 meses, daqui a 1 ano, não há um mercado, não há uma evolução. Não, eu acho que assim, são oportunidades como todos os momentos que são de rupturas. E acho que a gente vive esse momento de ruptura e você se ajustar, adequar, depois corre atrás, né? Busca conhecimento, busca prática, como tudo, né, Ju? Sim. E acho que assim, quando a gente começa a falar sobre a IA, o pessoal acaba caindo numa discussão que fica dando voltas e voltas e voltas e na prática é muito simples. Sim. É muito simples. E quando a gente fala desse primeiro pilar, assim, em resumo, esse primeiro pilar, que é o superficial, é o uso que você vai ter no cotidiano para gerar texto, fazer planejamento, colocar comunicação, post de redes sociais, imagem de redes sociais, imagem de produto, vídeo de produto. Isso, na minha opinião, é o uso mais superficial que a gente tem hoje da IA, é esse, tá? Porque você vai ter inúmeras ferramentas, uma melhor do que a outra, surgindo, assim, semana atrás de semana. É assustador como você vê ferramentas e mais ferramentas surgindo. Por quê? Porque programar uma ferramenta de IA é cada vez mais fácil. Sim. Uma coisa que o pessoal não percebeu é que na parte de desenvolvimento, a curva vai ser ridícula. Por quê? A linguagem mais natural que a máquina sabe falar é a linguagem da máquina. É a linguagem da programação. Que parece um desafio, né, para quem é leigo, como algo assim, nossa, não me venha falar de programação e na realidade, hoje, né? Para a máquina é a linguagem, é a língua nativa da máquina, é a programação. Uhum. Então, onde vai ter um impacto gigantesco é nas plataformas e no desenvolvimento. O que a gente estava levando para desenvolver uma aplicação, às vezes demorava 3 meses, 4 meses, 6 meses para desenvolver, ele vai reduzindo numa proporção de uma aplicação sair em 1 mês. 1 mês e meio. Corrigido. Melhorado. Melhorado, otimizado.
Tipo, a correção de bugs, às vezes você vai pegar um código inteiro, você vai assim, corrija os erros e os bugs, otimize o código. Você manda isso pra IA e a IA faz isso em 3 minutos. A própria IA, né, te ajuda no desenvolvimento. Isso eu acho que é uma coisa fantástica para quem não é, né, desenvolvedor. A ponto de no futuro, assim, não muito distante, a gente vai poder, com algumas instruções, sair com um aplicativo, um site pronto em questão de minutos. Fantástico isso. Ju, em relação a essa parte do pilar 1, tem mais alguma coisa que você queira complementar? Porque tem a parte, né, dos chatbots, dos assistentes virtuais, que acho que as empresas, principalmente no e-commerce, né, já estão... É o uso mais... já dia a dia das pessoas. Já. Que é um uso mais, assim, tipo... É um uso mais direto. É o uso que eles já por... necessidade, eles já sabem que vão usar ali, né? E é o que você trouxe, né? Impacta na produtividade, né? Só aí, assim, tem alguns pontos cegos da IA que o pessoal não consegue perceber. E eu comecei eu tô maravilhado com isso, porque você vai chegar num momento, e agora você tem os agentes de inteligência artificial, né? Vai chegar um momento que as IAs vão poder se conversar, e quer dizer, vai chegar não, já estamos nesse momento. Então você vai ter agentes de IA conversando com outros agentes de IA e eles trocando informação e trabalhando juntos. Eu comecei a fazer umas brincadeiras, umas pesquisas. Imagina o seguinte, você vai ter uma IA que vai ser de cada setor. Então vamos supor que você tem 10 setores na empresa. Você tem a área de marketing, tem a área de RH, tem a área de produto, tem a área disso aqui. Cada área vai ter a sua própria IA, sua própria base de conhecimento. E elas vão organizar o tráfego entre como se você tivesse um gestor de projetos e as IAs se conversando. Então vamos supor, entrou um funcionário novo, o pessoal do RH vai falar para a IA que entrou um funcionário novo. A IA vai conversar com um funcionário novo para alimentar todas as informações que tem sobre aquela pessoa. Depois disso, a IA vai traçar um perfil e vai mandar isso para o marketing, para a IA do marketing. A IA do marketing vai botar isso no site, porque é um funcionário novo. Aí a própria IA vai fazer o treinamento e o onboarding daquele funcionário para a empresa. Então, a gente vai começar a ter uma cadeia que é como se fosse um sistema operacional de IA por trás das empresas. Que hoje é um grande gargalo, né? Ou seja, as áreas, né, que não se conversam, não tem sinergia, dificultam. Tem uma negociação ali no meio para você trafegar informação entre as áreas. A IA vai fazer isso sem a necessidade dessa negociação. Bom, isso é incrível, hein? Isso é maravilhoso, na minha opinião, é maravilhoso. Eu não vejo a hora disso chegar. Quando eu comecei a ver essa possibilidade, eu comecei a criar agentes específicos de cada área. Aí você tem que começar a integrar, porque assim, a IA, ela viaja nas ideias. Se você não souber delimitar as informações, ela inventa. Você tem que deixar isso bem orientado. Vai falar do currículo do funcionário, não pode inventar um cargo que ele não teve. Sim. Ele tem que... E essa parte que é mais delicada, porque assim, a IA só vai fazer coisa errada se o cara não orientou direito a IA. Olha quantas oportunidades, né, profissionais, só nesse exemplo que você trouxe, né? Acaba abrindo outras frentes, né, outros postos de trabalho. Né? De profissionais que talvez estejam aí intimidados com a IA. E olha só por essa, né, só por esse detalhe que você trouxe, olha quantas possibilidades, ou seja, né, cada vez profissionais que dominem essa questão da IA, não no sentido da programação, né, no sentido de entender o que pode ser feito com a IA, já tem aí postos de trabalhos aí para... Eu ouvi o pessoal chamando essa profissão de engenheiro de prompt. Sim. Né? Mas isso vai muito além, porque você pode ter, por exemplo, um cara de QA, né, de Quality Assurance de IA, que o cara vai ficar responsável por testar a IA para saber se a IA está produzindo as respostas certas.
Só que cada área da empresa vai precisar ter o seu próprio alimentador, seu próprio instrutor, seu próprio revisor de IA, para que as IAs sejam cada vez mais eficientes. Especialista de cada área, né? Sim. Ou seja, a IA não vai fazer isso sozinha, Não. né? Ela precisa ser alimentada, ela precisa dessa informação. Nada, Exatamente. né, que você quer. Muito legal, assim. Nossa, isso me fascina também. Bom, vamos lá para o pilar 2, né? Que você diz assim, a inteligência artificial incorporada na própria experiência do consumidor, né? Aqui já começa a ficar interessante para a minha área, né? Para a área de marca, para a área de marketing, né? Então, quando você traz UX, né? Em tempo real e a incorporação da IA dentro das plataformas, né? Detalhe um pouquinho mais para a gente essa parte. Esse pilar 2, a gente pode considerar ele como a IA sendo incorporada dentro do próprio produto, dentro do próprio serviço, ou dentro da própria interação com o usuário, né? Logo que a IA saiu, a gente começou a fazer alguns testes, né? Um desses testes que a gente fez foi a gente criar um chat GPT que ele lê o HTML e depois ele destrincha, ele extrai as informações do HTML e ele pode reproduzir um novo HTML ou produzir uma nova interface em tempo real. Então a gente vai começar a chegar a um momento que, por exemplo, você vai entrar um site, nunca vai ser o mesmo site para diferentes usuários. Isso já acontece, se você parar para pensar. Sim. Isso é o que a Netflix faz. Né? Você entra, o Netflix meu, o seu, é tudo diferente. Tem as recomendações de filmes de acordo com o que você... Tem categoria que nem aparece para mim, que aparece para você, e filmes e recomendações que aparecem diferente para cada pessoa. Uhum. A gente vai ter esse mesmo fenômeno, né, de uma internet personalizada, a gente vai ter isso em todos os sites. Todos. E aí no e-commerce, então, né? Imagina você entrar num site de e-commerce já meio que personalizado com... Personalizado, mas eu vou um pouco além, assim, personalizado num nível de interface. Por exemplo, uma pessoa com mais idade vai ver o site de um jeito mais tradicional. Um jovem de 12, 13 anos vai ver o site com interface do Minecraft. Inclusive com sistema 3D de navegação, como se ele estivesse, tipo, entrando no Minecraft, né? Isso seria possível, isso seria completamente possível, né? Tipo, o cara vai entrar, ele entra numa interface já 3D ou 2D, como se fosse uma espécie de metaverso mesmo, né? Que é um termo que o pessoal já matou, né? Já é. Mas que eu acho que, assim, o metaverso é um conceito que, assim, é que ele saiu do foco, mas é basicamente isso. Se você parar para pensar, eu posso entrar num site e cada experiência, cada usuário vai ter uma experiência diferente, criada em tempo real com a inteligência artificial. Olha que loucura. Sim, a gente cai em algo que, por exemplo, em 2001, a gente se deparava com um termo, né, que é realmente você chegar no one-to-one, né? Ou seja, e aí de uma forma ainda em linguagem, visual, na experiência do cliente. Olha o desafio para as marcas. Sim. Porque, hiperpersonalização no nível extremo. Sim. Né? Tipo assim, no nível extremo de, por exemplo, se eu gosto de ver sites mais tradicionais, ele vai disponibilizar o site do jeito mais tradicional para mim. Então, menu horizontal, menu lateral, etc. Agora, se o cara tem ele gosta de ver o site no estilo Netflix. Em vez de ver as publicações daquele jeito, porque tem aquele foto, título e preview do artigo, que é o jeito mais básico. Sim. Eu quero ver os artigos de blog no formato do Netflix, como se eu estivesse vendo uma página do Netflix. Ele vai conseguir replicar 100% da experiência em tempo real. Você vai poder escrever assim para o site: mostre o seu blog no tema visual do Netflix com formato de carrossel. Ele vai literalmente mudar em tempo real. E eu acho que assim, né, quando a gente ouve você falando
algo assim, né? E que pra gente que é da área é fantástico, mas ao mesmo tempo, assim, não adianta as empresas olharem para isso como algo assim, nossa, isso é no futuro, assim, distante. A coisa já tá, assim, numa velocidade que é insano. Sim, é uma velocidade insana, não tenho dúvidas. Tanto que, assim, quando você fala de IA, a gente começou a fazer uns testes, né? Porque, assim, qual que é o maior problema da IA? O maior problema da IA é processamento. Cara, processamento de IA é caro. É caro. Por isso que as ações, né, da NVIDIA estão explodindo. Por quê? Porque a briga da IA é no processamento. Sim. E diz que nem foi precificado ainda, né? Ou seja... O Brasil é péssimo nisso, porque assim, a gente tá como consumidor de processamento. Então, normalmente quando você vai criar uma aplicação IA, você tá alugando servidores de outras empresas. E processamento de outras empresas. Inclusive processamento, na maioria das vezes, em outros países. Sim. Você não tem processamento aqui. A gente tem que começar a criar cultura aqui no Brasil de comprar GPU, colocar as infras aqui, né? Pra gente poder se tornar mais competitivo. A gente não tem isso. Tá? E, inclusive, isso é uma das discussões sobre a IA. E aí, quando você fala de IA, imagina o seguinte. Se você pegar uma IA e falar assim, IA, leia um site, um e-commerce, e traga para mim os produtos da cor vermelha com a especificação tal, só para mulheres. Ele vai ler as páginas, tá? E vai conseguir trazer essas informações. Qual que é o problema disso? O custo para você fazer ele ler a página e depois trazer isso é muito alto. Então você tem que incorporar, porque se você pegar, é a mesma coisa que você falar assim, robô, pega o processamento lá do servidor, lê todas as páginas, consegue fazer a triagem e depois traz isso de volta. Para isso ser mais barato, você tem que trazer o processamento para dentro do próprio site. Sim. Então você tem que incorporar os LLMs dentro do serviço. Para quê? Para você diminuir o custo e você não pagar uma fortuna pros sistemas de IA que estão ali fora, sendo treinados, inclusive, por uma inteligência maior. Então, e isso ainda, você vai ter dois momentos. Você tem vantagem e desvantagem. Você pode consumir isso lá de fora, pode ser até mais barato. Mas se você quiser incorporar isso, vai sair mais caro. Como tudo, né? Ou seja, em algum momento não tem como, mas... Tem complexidade, tudo tem prós e contras. Eu acho que a gente precisa avaliar. Saber avaliar. Então você pega, por exemplo, será que agora nesse momento é melhor a gente aplicar, fazer um sandbox, colocar IA de um terceiro dentro da sua plataforma, para você poder navegar uma fase 1 e já ir treinando uma fase 2, porque daí você vai incorporar LLM, muitas dessas LLMs e os códigos são abertos, às vezes você pode baixar e aí você tem que incorporar, programar isso é caro, fazer o deploy, né, implantar isso é caro, mas o custo depois é mais barato. Então você tem que botar tudo na balança. Sim, mas talvez nós tenhamos a questão de falta de mão de obra, né, ou seja, a qualificação. Então, talvez num primeiro momento, né, utilizar o que já existe seja o caminho, não sei. Sim, parece, a gente precisa ter tudo que a gente tem que fazer em fases, principalmente na internet. E assim, que a gente estava conversando lá atrás, né, consertar a nave em voo. O avião tá voando, a gente está consertando ele com a nave em voo, já decolou, já tá tudo funcionando, mas a gente tem que ir lá e trocar o pneu, trocar o motor sem parar o avião. Isso dá frio na barriga também. Ju, o tempo, né, nosso tempo aqui, porque esse assunto é fascinante, né, daria para dias. Vamos focar no pilar 3. Você traz aqui com uma atenção especial, né? Problemas de confiança, fraude e soluções que precisamos ter atenção. E aqui nesse pilar 3, né, a gente vai precisar traduzir algumas questões, né? Então, assim, essa questão da IA gerar, né, um problema e daí da solução. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho isso pra gente. Eu acho que a parte da IA, ela gera um problema generalizado de confiança,
né? Principalmente a gente já viu isso acontecendo e está acontecendo. A gente teve inclusive aí as discussões sobre o marco regulatório da IA, a PL 2338, tem um monte de coisa que está acontecendo aí. A maior preocupação do pessoal que está desenvolvendo e trabalhando com IA é a gente ter uma lei ou algum tipo de trava que acabe prejudicando o desenvolvimento nacional. O que de certa forma está caminhando um pouco para isso, porque a gente precisa de leis que elas tenham mais incentivo e mais fomento do mercado nacional do que tornar ela mais restritiva, o que é um grande problema, porque, por exemplo, se você perguntar assim, onde é melhor desenvolver IA, dependendo de como for aprovado, a gente não vai querer desenvolver IA no Brasil. Sim. E isso é um problemão gigante. Estamos sempre para trás, a gente tendo capacidade para, né? Acho que esse é uma dor do Brasil, assim, né? Exato. A gente tem um país gigante, um país continental, cheio de talentos, cheio de gente incrível, e a gente não tem esse fomento, esse incentivo, e pelo contrário, a gente até passa por uma questão de desincentivo de se algumas coisas passarem, se algumas coisas forem aprovadas. E aí a gente entra com esse problema de confiança, por quê? Porque muitas vezes o pessoal está dando ênfase só nas partes negativas do que a IA pode fazer e não está prestando atenção que isso pode prejudicar os benefícios. Então a gente sempre tem que botar ali na balança quais são os benefícios e quais são os problemas, né? Quando a gente fala desse terceiro tópico, a gente tem um problema chamado confiança. Que esse problema da confiança envolve ataque síbil, ataque de automações, ataques de DDoS, problemas de deepfake, fake accounts e todo tipo de coisa falsa que a IA pode gerar, né? Então você tem um problema de, por exemplo, a gente vai entrar numa videoconferência ou no Google Meet, alguma coisa, e você não sabe se você está falando de fato com a pessoa do outro lado, né? E isso é muito próximo, isso já está acontecendo. Tem inúmeros sites já que já conseguem clonar a sua face, clonar a sua voz e traduzir sua voz e falar em outras línguas com a sua mesma voz, né? Não, isso é muito doido, né? É Sim. Bizarro. Em tempo real. Tempo real. Você vai falar assim, eu tenho inglês fluente, você vai para uma entrevista de emprego e você vai conversar com o seu entrevistador em inglês, só que você vai estar falando português. Sim. E ele vai estar achando que você está falando o melhor inglês do mundo. E isso já é possível, já está acontecendo. Isso já é realidade, né? Não é que isso vai acontecer, isso já é realidade e vai, vamos dizer assim, vai ficar mais complicado essa questão da confiança, né? Então você tem de um lado a queda da confiança, o alto volume de produção de coisas fakes e etc. E a discussão é como que eu faço para ter algo que aumenta a confiança, né? E aí a gente tem um contraponto. À medida que a IA avançar, a gente vai ter uma necessidade cada vez maior de tecnologia blockchain, né? Por quê? Porque a tecnologia blockchain é conhecida como protocolo da confiança. Eles são dados criptografados imutáveis, e a imutabilidade é uma coisa que na internet a gente não tinha até a blockchain. Que essa imutabilidade, ela permite você fazer o quê? Saber quem é o autor, saber quem se o dado não foi modificado, alterado no meio do caminho. Você tem um monte de aplicações que a blockchain traz que torna isso mais seguro, né? Tipo, o protocolo é realmente o protocolo da confiança. Então, ela vai, à medida que a IA avançar, você vai ter uma necessidade cada vez maior de tecnologia blockchain. Para dar essa segurança, essa confiança. Exatamente. Você ter certificados, você ter verificação, você ter... Porque assim, os NFTs, as criptomoedas, elas nada mais é do que um registro único e imutável.
O termo parece que assusta, né? Quando a gente fala blockchain, algo assim, meu Deus, né? Que mundo é esse? E você, assim, dessa forma, né, de simplificar, né? Quando você diz assim, né? Um registro de confiança, né? E um termo que você colocou, né? Ou seja, eu consigo ter toda a cadeia traqueável, né? Ou seja, quase que um rastreamento sistêmico, né? Que vai evitar essas questões das falsificações, das fraudes, né? Sim. Em todas as áreas. Sim. E não tem volta, né? Ou seja, tudo vai ser... vai vir pro blockchain, né? Então, assim... Eu não tenho dúvidas. Eu também não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida. Porque, assim, é uma coisa que tem muita gente que ainda é cético em relação a blockchain, a Web3. Eu faço uma provocação muito simples. Você acha que a internet já atingiu um máximo? A gente está na última versão da internet? Até porque quando vem para nós, usuários, a coisa já está muito mais à frente, né? Quando a gente fala de IA, e agora que ela foi, por exemplo, assim, se popularizou, mas se você pegar as informações, né, mais de bastidores, ou seja, a gente está falando de desenvolvimento de IA de quase 40 anos, 30 anos, né? Governo americano, uma série de coisas. Então, quando o blockchain vem para a jogada, é porque a tecnologia já está muito à frente. É que o pessoal ainda acha que, assim, quando fala blockchain, tem muita gente que acha que é algo muito distante. Sim, já é realidade, né? Já é uma coisa que, assim, à medida que algumas coisas vão sendo implementadas, e eu brinco até que é uma evolução invisível. Tem muita gente que vai começar a usar a blockchain sem se dar conta. Sem se dar conta. É a mesma coisa do Pix, né? Tipo, surgiu o Pix, você tá usando o Pix. Pix é blockchain? Você já se perguntou qual é a tecnologia por trás do Pix? E se Pix fosse blockchain, você estaria usando já a nível nacional. Então a inovação ela vai ser invisível, ela vai ser... A hora que acontece, de repente está todo mundo usando. E a questão da blockchain, eu não tenho dúvidas que ela vai se massificar. Eu não sei em que momento e quem vai ser o responsável. Inclusive está acontecendo uns movimentos interessantes que eu acho que vale a pena as pessoas olharem. Que, por exemplo, você sabia que quem tem Telegram já tem uma carteira cripto dentro do Telegram? E é a plataforma mais avançada para essa questão, né? Eles colocaram mais de 9 milhões de carteiras no ar numa tacada só. Então, assim, quem tem uma conta de Telegram nem se deu conta que tem uma carteira embutida no Telegram. E aí, sabe o que eu descobri hoje? O Telegram Ads, eles pagam os anúncios em criptomoeda da rede do Telegram. Sim. Cara, isso fez a minha cabeça explodir de um jeito, porque é como se eles falassem assim, beleza, eu vou aceitar você pagar anúncio pra mim, mas você vai ter que pagar na minha moeda. Sim. Tem noção disso? Sim, porque aí a moeda valoriza, né? A cripto valoriza, ou seja, você, né? Eu fiquei chocado. A hora que eu vi isso hoje, né? Tipo, você entrar lá no sistema do Telegram Ads, você faz o pedido de anúncio do Telegram Ads, você faz em Tum. E é uma cripto que tá crescendo, né? Tá sendo, assim... 8º lugar entre as 10 mais valorizadas. É incrível. É incrível. Ninguém conseguiu fazer esse mesmo... Então, assim, eu arrisco dizer que essa evolução ela vai acontecer de um jeito que, de repente, você vai acordar e vai ter cripto espalhada em tudo que é lugar. Isso muda todos os negócios, né? Ou seja, tudo, porque tudo vai ser tokenizado. Sim. Né? Sim. E aí, olha só, e o Telegram já tá bem à frente nisso, né? Eu arrisco dizer que ele tá a um passo de se tornar um super app. Sim. Porque a briga, não tem a discussão do super app, quem vai ser o super app? Aí tem o X e o Twitter e o Elon Musk lá correndo, eu quero ser o super app. Aí você tem o WhatsApp, você tem o Meta, você tem um monte. O Telegram já pulou várias etapas e tá ali. Tá correndo por fora, né? Eu achei impressionante. Eu fiquei muito surpreso com os avanços que o Telegram teve nos últimos meses agora, e de um jeito positivo, né? Porque todo mundo tá discutindo, será que eu posso colocar o Telegram lá? Foi lá e colocou.
Não, e aí algo interessante que a gente observa é assim, o volume, porque assim, quando você chega, tal pessoa entrou no Telegram, ou seja, diariamente assim, você começa a ver pessoas de vários níveis, de várias classes, assim, que são contatos seus, né, e que ativaram, ou seja, estão entrando, né, e como rede, né, como comunicação, como informação, para mim, assim, é incrível, tá? Imagina, assim, eles estão montando toda essa cadeia de valor com criptomoedas dentro. Imagina a seguinte situação: se um e-commerce começa a aceitar uma criptomoeda do Telegram, ele gera, inclusive ele tem o DEP, né, que é os aplicativos descentralizados. Você incorpora os aplicativos dentro do próprio Telegram. Então o que vai surgir dentro de algum tempo, assim, muito rápido, inclusive? Você vai ter um e-commerce, o e-commerce vai criar um DEP, ele vai colocar isso dentro do Telegram e as pessoas vão poder comprar produtos dentro do próprio Telegram. Com um clique. Exato, com as moedas que existem lá dentro. Sim. E se eu falar, não, mas por que eu vou aceitar? Aí a moeda já está interoperável. Por quê? Porque eu vou aceitar a TON, mas a TON já é uma moeda que tem em todas as empresas de câmbio e tal. Você já tem sistemas de pagamento para você colocar o dinheiro em cripto e tirar o dinheiro de cripto cada vez mais fácil. A gente sem precisar acessar, né? Sem precisar fazer uma transação. Vai ser automático. Vai ser automático. Esse é um outro assunto que não vai dar, infelizmente, para a gente trazer no de hoje, mas assim, entrar um pouco nessa questão das criptomoedas, dos NFTs, porque eu penso que assim, para as empresas do e-commerce, né, eles poderiam ter um olhar para isso. A gente está falando, né, de tecnologia, ainda existem muitas questões assim, né, céticas, né, Bitcoin, mas eu acho que assim, caberia, se você aceitar o convite aqui, né, para a gente voltar num outro momento e dar uma sequência nessa... Detalhar mais esse lado. Dar uma sequência, porque assim, o tempo hoje ele é curto para a gente, né, explorar isso, e a gente chega aqui até esse terceiro pilar, né, e eu gostaria muito de esticar, né, num episódio 2. Podemos ter um só de criptoativos. A gente fala bastante sobre... o Brasil está avançando, inclusive, é legal a gente deixar esse gancho, porque o Brasil está avançando muito rápido em questões de criptografia. Ou seja, algumas coisas a gente vai bem. Banco chamada para o próximo capítulo, ó. CVM está discutindo, o Banco Central tem Drex e Real Digital, e Estados Unidos aprovando ETF da Bitcoin e ETF do Ethereum. Que já está em questões de dias também, né? Ou horas para aprovar. Exato. Então, assim, esse ano, ele foi um ano histórico para esses criptoativos. Então... E, aliás, na data de hoje, né, que fique registrado aí, estamos tendo uma alta, né, depois de uma baixa de muitas semanas. Exato. Legal. Luiz, quer trazer alguma consideração aí por parte, né, da ABCom, chamar as pessoas para que possam acessar esse conteúdo, acessar as nossas redes sociais? Exato, né, convidar, a gente está aí no 4º episódio falando um pouco de IA, mas a gente tem, para quem não assistiu, os outros episódios aí anteriores, né, tivemos outros temas, estamos, né, acompanhem as redes sociais da ABCom, né, a nossa página do YouTube, a gente vai trazer outros convidados, já temos aí agendado com referências aí do mercado para trazer outros tópicos, então sempre acompanhe o nosso podcast, né, no site da ABCom, a gente vai colocar aqui embaixo, né, www.abcom.org, e o Instagram, né, @ABComOficial. Muito bom. Ju, suas despedidas assim, né, só mensagem, se alguém quiser entrar em contato com você, né, que possa querer saber mais, acho que o do projeto mais recente seu, que é a Confraria Web 3.0, eu sei que você também tem um curso de blockchain aí. Sim. Para os próximos, acho que é em agosto. Isso, a gente tem um a cada mês, eu chamo inclusive de onboarding, né, que é um curso de introdução na prática, porque a gente precisa ter esse mão na massa para compreender o tamanho desse buraco. Eu vou estar no próximo, já estou fazendo a minha inscrição, mas nas redes sociais da ABCom está sendo divulgado também esse curso. A gente coloca também na descrição aqui do vídeo, né, na página do YouTube, a gente coloca todos os dados lá para quem quiser mais informação. Sim. E se inscrever. E quem quiser me acompanhar, @Juliano Kimura,
né? A Confraria Web3 também se acha fácil, a Confraria Web3, a gente tem esses encontros que a gente sempre faz, a gente tem o lema comer, beber e se conectar, né? Então a gente se encontra num restaurante e bate papo sobre o universo de Web3, tudo que tá surgindo. É um encontro mais gostoso, bem de networking mesmo, assim, todos os associados estão convidados pra gente poder criar essas conexões entre o mercado atual e esse mercado futuro. E eu tenho certeza que você está na frente disso, né? Conhecendo você há tantos anos aí, isso só vai avançar, só vai crescer. E falam rapidamente, porque eu acho que assim, a gente não conseguiu trazer muito, mas você como sendo um especialista de comunidade, né, da WorldCoin no Brasil, né, eu vi, você me mostrou, né, aquele equipamento, mas fala brevemente sobre isso, que eu acho muito legal o Brasil tá participando disso, né, com você aí à frente. Esse, na minha opinião, esse é um dos projetos mais audaciosos hoje na internet no mundo. Mas fala só um pouquinho para que todo mundo entenda, né? Que ele faz o seguinte, você consegue ter pela primeira vez uma espécie de verificação ou certificado de humano único, tá? E ele usa o quê? Uma criptografia da sua íris. Então, com essa criptografia, você consegue provar que você é você, sem dizer quem você é, mantendo privacidade. Ao mesmo tempo que... Então, para isso traz aplicações infinitas, como a diferenciação entre um ser humano e uma IA, por exemplo. Né? Eu quero entrar num Google Meet e a gente consegue fazer... Ah, não, peraí, você tem o registro tal, consegue... Aí você faz a assinatura digital para que você consiga provar que você é você. Então essa ferramenta, isso é um projeto inclusive do próprio Sam Altman, que acho que quem não conhece vale muito a pena dar uma estudada sobre isso. Tem até cripto também, né? Com certeza tem. Juliana, então assim, quero agradecer, né, em nome da Becom, a sua participação. Me comprometo aqui a trazer uma sequência desse assunto aqui. Então, eu quero agradecer também, né, ao Luiz Fernando Gomes, diretor executivo da Becom. Obrigado. E o Juliano, né, CEO da Trianons, agência de inteligência artificial generativa e fundador da Confraria Web.3. Quem quiser mais informações pode seguir @Juliano Kimura, né? No Insta. Ele é super acessível, é uma pessoa assim fantástica, né, para network, está sempre à frente, e eu fico muito feliz de ter compartilhado hoje dessa gravação, né, com esse amigo, parceiro aí. E queremos agradecer também, né, o apoio da InStore Audiovisual pela parceria, né, que fornece esse espaço para a Becom gravar esses episódios, né? Então, assim, nossa gratidão aí. E eu me despeço aqui hoje, né, de vocês, né, Regina Monge, e até a próxima gravação. É isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.